Pessoal, vamos lá? Começando já os nossos vídeos. Hoje, mais um vídeo da série Vídeos Curtos, explicando alguns dos fenômenos que acontecem no Price Action. Lembrando, quem estiver assistindo no YouTube, depois deixa o seu like, se inscreve no canal, entra no Telegram, logo abaixo. Aconteceu isso, acho que foi dia 20 foi quinta-feira. Quinta-feira, isso mesmo. Isso aqui seria como se fosse uma volta em V. O Brooks até explica nos livros que isso que geralmente acontece quando tem notícia. É um evento muito raro, mas tinha indícios. Falar que não tinha, tinha. A gente não pode reclamar. Quem não pegou, eu não peguei essa subida, acertar o fundo aqui, claro que não, né? A gente tem que ser sincero. Eu não peguei esse fundo porque estava caindo forte, eu estava mais vendendo, chegou na média vendendo, mas chegou aqui e começou a subir de uma vez. Aqui tem dois fenômenos que já indicava que o mercado reverteria, tá? Dois. Mas não deve se preocupar com a volta em V, porque geralmente acontece um micro fundo duplo, acontece já, ou é cunha, é o caso que aconteceu aqui. E olha para vocês verem, né? Uma puxada para baixo, uma puxada aqui ou aqui, aí a segunda aqui e a terceira puxada aqui. Só que, por que que aqui eu não consideraria uma compra? Eu sei, eu fiquei chateado de não pegar essa compra daqui até em cima, mas aqui eu quero falar de dois fenômenos. Aqui nós temos dojis em tendência, que é um tipo de tendência. Então, eu vou procurar a parte no livro já já. E vou procurar por que que aqui você não deveria ficar tão preocupado, porque era um evento tão raro. Ó. Isso que está no barra barra, vai estar nos outros livros também. Padrões perfeitos de topo e fundo em V são raros. E não há nada a ser ganho por um trader pensando nesses padrões como outra forma, senão uma reversão após uma falha de ultrapassagem da linha de canal de tendência, ou seja, quando tem uma overshoot, certo? Teve overshoot aqui? Pelo menos desenhado com essa linha? Não, não teve. Overshoot é quando a terceira puxada para baixo ela ultrapassa. Aí você tem uma overshoot. Então, seria como um overshoot. É como se fosse um triângulo que ultrapassa um dos lados e falha, ultrapassaria a linha então de canal e falhasse. Seria também uma outra linha de raciocínio, excesso. O preço estaria em excesso, teria ido rápido demais, longe demais, então acionaria uma venda aqui, seria uma das situações que daria uma volta em V, como essa aqui, sem dar uma segunda entrada. Não deu segunda entrada. Alguém, não, nesse tempo gráfico, não. Alguém que me mostre que aqui teve uma segunda entrada. Não teve? Uma puxada, duas, três, com esse evento muito forte aqui, climático. Você pode até me falar, Leandro, foi uma reversão climática. Tá, pode até vencer com esse argumento, querer me vencer nesse argumento, que foi uma reversão climática. Mas faltou uma barra de reversão aqui. Não teve. Então, volta em V. E o Teve Brooks gap até. entre barras lá, não? Não, Naquela subida, nas primeiras barras? não. Aqui, ó. Gap fechado, gap fechado, gap fechado. Aqui começou a ter gap. Ó. Aqui que começou a ter gap. E aí, vamos falar Ô, dos dois Leandro, fenômenos. Oi. mas aí o que foge aí da metodologia seria, no caso, faltou a H2, né? Porque, Sim, na verdade, esse é um ponto de atenção de volta para o teste do início do canal, porque aí é uma wedge, né? é uma wedge. Não é Só um ponto de atenção de compra aí nessa que região? pode ser, é um ponto de atenção. Sim, você está certo. Faltou aqui uma segunda entrada. Porque, quer ver, ó, eu não peguei a parte do livro que fala isso. E deve ser operado como tal. Ó, vamos lá, vamos por partes. Padrões em volta de V são raros e não há nada a ser ganho por um trader que fica pensando nesses padrões. Ele quer ficar pegando volta em V. Ele é raro, acontece 20%, que ele fala em determinada parte dos livros, e ele fala que é isso ou menos. Então, quando você vai pensar uma volta em V? Após uma falha de overshoot, né? Tem que ter overshoot. Ultrapassagem é overshoot. Quando fica aquém, é undershoot. Na terceira puxada. Deixa eu continuar procurando aqui. Opa, estraga minhas coisas aqui não. Ctrl L, né? Não, Ctrl F.
Espera que tem um outro trecho que ele vai tratar dessa volta em V, ele vai falar desse outro detalhe. Aqui. Rompimento de linha de tendência. Aqui. Ó, outro trecho do livro que ele fala de volta em V. As melhores chances e mais de ganhar dinheiro estão nas operações a favor da tendência. Vamos lá, vamos dissecar por parte. Um canal, ele é um tipo de tendência. Enquanto ele estiver caindo, você tem que estar pensando em vender a linha de tendência, a LTB. Então, por exemplo, chegou aqui, você teria que estar pensando em vender. E comprando as linhas de canais, ou linha de retorno, que alguns chamam. Até que o mercado te mostre que ele vai reverter. Geralmente ele faz uma transição. Alguém até perguntou isso no YouTube hoje. Ah, como é que é uma lateralidade? É porque primeiro está caindo, aí ele faz uma transição com lateralidade, para depois ele reverter. Nesse caso aqui, ó, reverteu na paulada só. Que, claro, num tempo gráfico menor pode ter dado sinal, né? Estamos discutindo em 5 minutos, dentro do gráfico que a gente está operando, que a maioria opera. Então vamos lá, continuando a leitura. Os fundos e topos em formas de V, com ausência de ultrapassagens, ou gente, leia-se aqui, ó, overshoot, é a ultrapassagem da terceira puxada, overshoot, né, que é o mais comum antes da tradução do livro, e reversões de linha de canal de tendência são tão raros que não vale a pena considerá-los. Os traders devem se concentrar em padrões comuns e, se perderem um evento raro ocasional, sempre haverá uma correção onde podem começar a operar a favor da nova tendência. Ou seja, você não tem que preocupar com essa correção de uma vez, aqui, essa reversão de uma vez. E um padrão tão raro que, se você perder, você vai esperar a segunda entrada a favor da nova tendência. Então vamos lá. Tive esse padrão, essa segunda entrada aqui, nesse pedacinho? Não, porque todas as barras tinham pressão de venda. Estava pressão de venda, pressão de venda. A tendência era de baixo, certo? Olhando dentro desse contexto aqui, lógico que algum lugar para trás, muito lá para trás, aqui era suporte. Mas quem opera gráfico de 5 minutos, ou aqui, aqui, ou era aqui, ó, os padrões os suportes mais relevantes. Ou era aqui, foi ultrapassado, ou era aqui. Então, olha lá, ó, eu ainda teria espaço para cair. Aqui era até para ser magneto para puxar meu preço. Então, beleza, é um padrão tão raro que eu não deveria preocupar em pegar ele, a não ser que eu tivesse um contexto. Contexto era primeira, segunda, terceira puxada, beleza? Eu tenho contexto da cunha, de uma wedge, tenho padrão de 3 puxadas. Agora, eu teria, beleza, depois que o gráfico vai embora, claro, você pensa mil coisas, tantos que mil coisas que eu fiquei pensando enquanto estava acontecendo. O gráfico está acontecendo, a gente está pensando em um monte de outras coisas. Eu tinha um padrão de possível triângulo expandindo, beleza? Você vai pensando isso. Ou, se eu pensasse aqui, eu tenho uma queda, movimento climático, quando dá uma bandeira horizontal da última puxada e falha em até 2 barras. Como é que chama? O que significa isso? Vocês sabem? Bandeira final. Não é bandeira final? Falhou em até 2 barras. Só que o que faltou aqui para mim? Um ingrediente aqui para mim. Eu estou contra a tendência. Estou contra a tendência. Um padrão de cunha que vocês viram agora há pouco. Não teve overshoot. Não ultrapassou aqui, ó, esse ponto. Beleza. Um trader bem arrojado poderia ter comprado aqui. Só que Faltou uma barra de sinal boa, né? faltou a barra de sinal. Então, ou seja, eu mesmo tinha vendido daqui, fiz parcial e estava com um contrato. Quando veio, puf, já fui estopado no lote final aqui. Bom, paciência, vida que segue, né? Só que aí, gente, tem outras coisas. Aí tem outras coisas envolvidas, igual o Brooks acabou de falar. Você acertar aqui para mim, beleza, né? Deu algum número mágico, ou você estava no dia com muito inspirado, beleza, poderia acertar. Não estou falando que tá errado em comprar também, não. Às vezes já foi longe demais. Vamos pensar aqui. Olha lá.
Foi 32 pontos. A média está sendo 35, 40, tem dia que anda 60. Mas se falar para mim que aqui era uma barra de compra, depois de uma, duas, três, quatro, você não estudou o curso grande do Brooks. Falar que numa tendência de baixo, um movimento climático desse, a primeira entrada dessa era para você comprar, ele fala para comprar a segunda entrada, um movimento desse é para comprar a segunda entrada. E onde apareceu a segunda? Não apareceu. Mas beleza, você não está aqui para acertar todas. Lógico que não. É, só se você estiver fazendo um replay com o gráfico parado do lado, no outro computador. Igual eu fiz uma mentoria que os caras de R$ 500 fazia R$ 200 mil no replay. Aí você, pô, depois você vai cair a ficha. Os caras tinham. Depois até foi comprovar isso. Os caras tinham o gráfico do lado parado. Acerta tudo. Eu quero ver acertar na vida real. Na vida real, ninguém vai acertar tudo desse jeito. É humanamente impossível. De 1.000 fazer 200 mil, fazer 100 mil num dia. Aí tá de sacanagem com a cara da gente. Agora vamos lá. Outra coisa que aí sim aconteceu ali. Dojis em tendências. Doji. Dojis em tendência. Aqui, ó. Tem um fenômeno também que se chama. Olha lá, os dojis individualmente significa que nem os compradores, nem os vendedores estão controlando o mercado. Mas os dojis em tendência indicam uma tendência. Então, ou seja, aqui nós tivemos, olha lá, dojis em tendência, já indicando uma tendência. Aí sim, para quem quer operar um tipo de tendência que se chama modo FOMO, né? Eu já fizemos um aulão sobre isso, ou como que é? Buy the close, compre o fechamento, a 29 justificaria comprar. Porque aí você tinha essa queda e tinha essa subida, isso aqui é reversão de várias barras. Se você puxar por algum tempo gráfico maior, aí beleza. Você vai, não está errado em comprar. Eu não compraria, nunca, ninguém me convenceria a comprar esses dojis aqui. Mas a partir do momento que fechou essa barra aqui grande, aí beleza, eu já tenho reversões de várias barras. Vamos tentar achar no 15 minutos. No 15, olha lá, até tive uma barra de respeito. No 30, aí já tive uma reversão de duas barras. Mas no 30 também não foi legal, não. Deixa eu ver o 60 se foi melhor também, não. No 10. No 10, ó, até tive uma puxada, duas, IOI, três, falhou a IOI. Pode até ser que se eu estivesse operando no 10. Reversão de duas barras. No Reversão de até duas 10, barras, né? no 10 você até poderia justificar, sim, melhor uma compra aqui, ó. Ainda teve muita sombra, tá? Teve muita sombra. E a IOI, ela deu um por um dela. Deixa eu mostrar aqui. Bateu no olho, assim, no olho, né? Não sei, deixa eu medir aqui, mas parece que essa interna aqui deu. Olha lá, deu. Então, a IOI aqui não falhou, não, o mercado continuou caindo. Então, gente, volta em V. Nós acabamos de ler, para não procurar de novo no livro. Ele é tão raro que esqueça. Você não esquece de pegar ele, porque ele é muito raro. Geralmente ele é ocasionado por notícia, certo? E se você perdeu a entrada dele, espere, nesse caso aqui, a segunda entrada. A segunda entrada eu não vejo nos 5 minutos, o que eu vejo são outros tipos de tendência. Aí eu tenho tendência em forma de doji, que eu acabei de explicar, e vejo já o modo FOMO, né? Fear of missing out, né? Medo de perder, ou medo de ficar de fora. É um tipo de tendência que você vai comprando fechamentos, ó. Aí você compra fechamentos, beleza? Tá indo forte e tal. O mercado já foi revertido. Só que agora você falar para mim que você vai acertar a compra da 25, não, é meramente sorte, porque acertar a compra da 25, da 26, ó, não é uma reversão de duas barras, nenhuma fechou perto de suas máximas. Ô, gente, eu falo isso porque, quer ver? Já começamos no curso nosso, a sala nossa durante o dia, a gente começou essa semana, eu vou postar a primeira aula, que foi uma aula piloto, até para ver se o pessoal ia gostar ou não, o pessoal gostou, então nós vamos dar Pode na continuidade. frente, tem aula agora às 3 horas. Oi? Mas é 13h33, é que eu não tenho Ah, o passagem. microfone aberto. Eu mutei aí. Quer ver?
Deixa eu achar aqui. Porque agora, segunda e sexta, em vez de fazer replays à tarde, porque nós já estamos fazendo todo dia de manhã, 7 horas da manhã, nós estamos fazendo replay todo dia. Ó, modos que, por exemplo, você vai sair vendendo. Ó. Primeiro, você tem que ter barra, gente. Tem que ter forte barra de sinal. Entendeu? Não é. Isso aqui é aquele 6.000 slides do Brooks. Nós estamos traduzindo eles também e estamos trabalhando eles. Deixa eu achar aqui para vocês verem. Aqui, ó. Aqui está um exemplo. Ó. Você tem aqui no fundo, ó. Tá vendo que ele não mandou comprar essa primeira barra, você tem que comprar a segunda, o segundo sinal, ó. Compra aqui, compra aqui, compra aqui. Mas não é para depois de um movimento forte de queda desse, você não vai sair comprando a primeira barra, até porque você está num ciclo aqui, ó, de canal estreito de queda. Você vai esperar a segunda entrada, que foi essa. Aqui armadilhou uma L1, ó. Isso aí aconteceu essa semana. Você tem um forte impulso, acionou uma H1, acionou uma L1, aí na hora que deu H2 ou deu aqui a barra de sinal, olha lá, ó, aí sim você compra. Ele até fala, espera uma barra fechando perto de sua máxima. Aqui, ó, compre acima da barra de alta que fechou perto de sua máxima. Muitas vezes, muitas boas escolhas. Aí, ó, você poderia comprar em qualquer uma. Teve falha de L1 aí no fundo, né? Teve falha de L1, estava baixo aqui, falha de rompimento. Aí você fala para mim, nesse contexto que aconteceu, até que o aluno perguntou aí agora, era para comprar 25? Não era. Era para comprar 26? Não era. Aí, beleza, na hora que começou a 29, que você poderia pensar em começar a comprar. Porque aí sim tinha o dojis em tendência e tinha também reversão de várias barras. Ó. Você não precisa ir para um tempo gráfico maior. Isso aqui está no curso grande, tem um slide perfeitinho disso aqui. Ó. Você tem algumas barras caindo, outras barras subindo. É a mesma coisa que reversão de 2 barras ou de 3. No caso aqui é de várias barras. No caso, Helena, não poderia ser uma armadilha essa 29? Armadilha comprador e depois cacetar para baixo de novo? Poderia, claro, poderia. Na E hora até que na rompeu, 28 tá prevalecendo o venda aí, né? Que tá rejeitando, né? Tudo na média móvel, né? sim, poderia. Só que ó, a gente não sabe, mas estava forte, ó. Era 2 dias em tendência. Tá igual um exemplo, né? Acabamos de ver. Poderia aqui ser bandeira final, ó. Muitos podem ter interpretado como bandeira final isso aqui. Era uma bandeira horizontal, falhou, rompeu em até 2 barras e reverteu para buscar 50%. Mas 11 horas teve notícia. 11 horas aqui foi petróleo, teve alguma notícia de 3 estrelas. Vamos ver que hora que começou o movimento aí. Olha lá, 11 horas. 11 horas da manhã começou o movimento. Ó. Então, só que as notícias geralmente elas vêm com pancadaria, né? Nesse dia, não sei se foi notícia ou não, o mercado simplesmente começou a subir. Por isso que quem está vendido, depois que você tem 3 barras sequentes, que eu já falei também, já ensinei o pessoal, estopa. 3 barras sequentes de alta, para estopar, você tem que estopar. 3, 4 barras aqui, ó, nesse contexto, tem que estopar. Que, querendo ou não, 2 dias em tendência é um tipo de tendência. E a tendência, às vezes, já reverteu contra você. Aí vamos lá, você tinha vendido a 6, ou teria vendido a 12. Aí você vai deixar devolver tudo no seu, né? A princípio você teria, né? Deveria ter feito parciais. Não fez, beleza. Tem que fazer. Parciais não tem como escapar delas, porque o mercado pode acontecer de tudo. Vem uma notícia ruim, você devolve tudo. Né? Notícia ruim, não. Notícia contra você. Você está vendido. Vem uma notícia positiva, vamos dizer assim, pro ativo. Volta tudo, você devolve tudo. Quem devolve tudo é o quê? Tolice, é amador. A gente sempre tem que ir fazendo parciais e o resto vai conduzindo conforme o gráfico for mostrando para a gente. Beleza? Alguma coisa para acrescentar? Alguém viu alguma coisa diferente do que eu vi? Aqui era triângulo expandido, igual eu falei para vocês também. Poderia ter sido. Isso que ocasionou a reversão brusca. Pode ter sido. Triângulo expandindo e triângulos expandindo são violentos. Só que não deu barra de sinal, não deu segunda entrada, simplesmente foi embora. Agora, era para perder tudo isso aqui até lá em cima? Claro que não. Aí tem a tendência modo FOMO ou buy the close, né? Tem esse tipo de tendência que te dá oportunidades. Deixa eu ver se eu acho um exemplo aqui do lado.
Aqui, ó. Você pega uma tendência desse tipo, ó. Olha lá. Aí ele até fala aqui, ó. Barra grande fechou perto de sua máxima, portanto, modo sempre comprado. Pode ser a primeira ou pode ser a segunda barra de alta. Compre acima da máxima da segunda barra de alta. Então, nesse contexto aqui, você teve uma barra grande e você teve a barra de continuidade, que pode não ter sido grande, mas ela foi positiva. Aí, beleza, compre acima dela. Aí, sim, é o modo sempre comprado, barras consecutivas de alta, e uma delas é forte, ó. Tá vendo aqui? Ó, são vários slides, gente. Ele falando disso, ó. Uma das barras, que ó, é outro gráfico, ó. Tá vendo? Barras consecutivas grandes. Olha lá, barras consecutivas grandes, ó, você compra. Aí deu errado, olha onde ele mandou vender. Uma, duas, três, ó. Ou na segunda aqui, né? Nesse caso aqui, uma, duas. Aí você já sai perto do seu 0 a 0 mesmo. Tá vendo? Dois exemplos aqui, ó. Isso aqui que nós estamos estudando. Ontem eu vou postar esse vídeo no YouTube, pelo menos esse primeiro aqui que nós fizemos. Fizemos 20 slides ontem, de 6.000 slides que nós vamos estudar. Vou postar o primeiro só como, né, uma amostra para o pessoal ver. Segundas e sextas nós vamos estudar isso aí, esses slides grandes. Falta só 5.980 agora. 5.980 para nós ver. Muita coisa, né? Mas, tem muita coisa de price action para a gente ir incorporando no dia a dia. Justamente para situações como essa. Ah, não consegui acertar esse fundo? Beleza, pega o meio do caminho, pega um pouco. O importante é todo dia ganhar um pouco de dinheiro. Vou até mostrar um outro slide interessante que pouca gente fez mudar, até eu mudar o meu conceito de como operar day trading. Eu lembro que quantos cursos que eu fiz, os caras falaram assim, não, basta você ter R$ 2.000 na conta, você já começa a ganhar dinheiro no day trade. Você não precisa nem ter muito dinheiro, não. Quer ver? Não precisa nem ter muito dinheiro, não, gente. Vamos lá. Uma pessoa que é séria, que a gente, qualquer um respeita, e nós não temos nada para desabonar a metodologia do Brooks, né? Olha, o que ele orienta a fazer. Em geral, um trader não deve arriscar mais que 3% da sua conta. Em uma conta, era dólar, tá? Colocamos reais aqui. Em uma conta de R$ 10.000, não arrisque mais que 300. Ou seja, gente, é 3%. Então, muitos traders. Aí, vamos lá. Se você tiver R$ 500 de lucro, mas o seu stop estiver 400, seu risco é de 400. Então, ou seja, você não se arrisca mais do que 3% da conta. Então, fica muitos fanfarrões aí. Venha operar day trade. Com R$ 2.000 já é possível. Com R$ 1.000 já é possível. Às vezes o cara não sabe nem operar ainda, mas arrumou R$ 2.000, R$ 3.000, já põe na conta. Porque eu já fiz isso quantas vezes, né? Eu já estou 6 anos no mercado. Quantas vezes vocês também? Até eu já falei para fazer isso também. Possível? É. Mas só é possível com R$ 2.000, R$ 3.000 depois que você ganhar experiência. Hoje ainda, quem quiser, entra lá no meu Telegram, eu mencionando isso lá. O aluno perguntou: me fala um setup fácil aí para iniciante. Eu até falei, gente, iniciante não opera, iniciante aprende. Já fica essa aula mais longa agora aqui, mas tem que mencionar essas coisas. Aqui, para mim não esquecer detalhes do que eu falei, gente, iniciante não opera, até para ficar, né, certinho, ó, tá aqui do jeitinho que eu falei lá, quer ver? Tanto que eu escrevi, reescrevi esse texto aqui. Gente, olha lá, ó. Olhar um setup isoladamente, sem entender o contexto, é enxergar uma árvore e esquecer de estar atento com toda a floresta. Então, quando você só quer olhar um setup, mas você não olha todo o contexto, toda a floresta, gente, a mesma coisa, você está perdido numa floresta, você está de frente com a árvore, sei lá, fala uma árvore lucrativa, borracha, tira de uma árvore, não é? De uma seiva, eu esqueci o nome da árvore, chama seringueira, não é isso? Você quer tirar dinheiro de uma árvore. É borracha da seringueira? É uma dúvida, eu não sei. A pergunta não é retórica, não. É da seringueira, né? Se eu não me engano. Você tira Tá borracha. certo. Isso. É de uma seringueira. Você vai de frente com a árvore e vai tirar dinheiro. Você vai esquecer de tudo o resto em redor? Você vai esquecer da sucuri lá de 11 metros, lá da anaconda? Não existe de 11 metros. Mais de 7, de 8 metros que seja. Eu tenho medo até de 2 metros. Você vai esquecer não sei se tem cascavel na Amazônia, mas
Você vai esquecer da onça? Você vai esquecer da aranha venenosa? Não sei se vocês assistiram aquele filme Aracnofobia, a aranha que matou todo mundo lá numa cidade dos Estados Unidos, veio da floresta da Amazônia. Você vai esquecer de todo o contexto que pode te matar, te destruir, tirar teu dinheiro. Você vai esquecer até do javali, velho, um bicho violento, sei lá se tem lá na Amazônia. Mas, ou seja, Aqui tem Catitu. Catitu. Chama o javali daqui do Amazonas. Aí, ó, você é da Amazônia, você vai me falar. Não Essa é do tem, Amazonas. não tem um monte de bicho aí que mata? Uns Sim, vixe. Então, ou seja, o cara está em frente à árvore tirando como fala, a matéria-prima para borracha, que no caso é o dinheiro, né, é o sustento, e esquece toda a floresta. Então, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Brooks, pelo amor de Alá, pelo amor de qualquer coisa. Primeira coisa, pare de querer ganhar dinheiro de forma isoladamente em setups de forma isolada. Foque em toda a floresta, você tem que aprender. Então, até pus aqui, ó, na boa. Iniciante deve somente estudar e operar simulador. Nem pense em colocar dinheiro no mercado. Mercado é uma máquina de moer dinheiro de iniciantes. Eu tinha posto só iniciantes. Mas vou falar para vocês, ó, até de experientes. Mercado é uma máquina de moer dinheiro. Vai fazer você perder dinheiro com facilidade enorme. Um exemplo, igual eu comentei aqui antes, quinta-feira eu tinha feito o replay cedo, aí eu pus um monte de contrato lá para resolver uma situação, beleza? Aí, na hora de comecei o mercado, fui fazer a minha primeira entrada lá, eu estava com 14 vezes o número de contratos que eu costumo operar, ou pelo menos 7 vezes mais, por causa do número. Esqueci de olhar o número de contratos, eu já estou acostumado com determinados números, só troquei de conta simulador para conta real. Ou seja, não adianta, por mais experiente que você seja, você vai errar de vez em quando alguma coisa. Você erra o número na hora de pôr, você vai errar na hora de clicar, mouse que trava, mouse que se for sem fio acaba a pilha. Tem milhões de situações. Então, todo mundo está sujeito a perder dinheiro. Aí dá raiva que é o seguinte: sexta-feira eu falei uma entrada lá com convicção, a primeira barra do dia era para vender. Por que, que eu não errei e pus 14 vezes mais na venda, né? Aqui, ó, aconteceu sexta-feira. Essa venda que eu falei aqui em cima, ó. Quem tá no YouTube só ir lá e assistir, ó. Primeira barra, fechou careca, setup da primeira barra, gap, cunha, aqui, ó, cunha, falha de rompimento. Por que que aqui eu não errei e coloquei 14 vezes mais contratos? Ou seja, se eu opero com 5, operei com 50 vendido? Não, parece que sim, é uma coisa que justo quando é para dar certo, a gente não erra. Erra quando é para dar errado. E faz a parcial e sai, né? Não, acontece tudo. Então, vamos lá, em continuidade do Caio, deu conselho para o aluno, eu achei tão importante que assim, tem que compartilhar com todo mundo. Estude os livros do Brooks, faça o curso grande, assista os vídeos no YouTube, gente, de graça. Vocês vão ver muitos conteúdos da metodologia do Brooks. Eu estudo exclusivamente Brooks, embora já seja tradutor de outros livros, já traduziu do Bob Woolman, estou traduzindo mais um para Timing, para o Márcio Noronha, mas assim, gente, eu falo em All Brooks. Então, quem quer day trade é o Brooks. Então, olha lá, ó, tem vídeos curtos, porque tem gente que reclama que um monte de vídeo é longo, tem vídeos longos, que aí né, fala um monte de coisa. Lógico, aí vídeo longo também um pouco, às vezes se dispersa e não é tão objetivo. Mas tem tudo quanto é coisa. Se tiver condições, nos acompanhe na sala. Aí sim, ó, tá? Aí eu coloco em quinto, sexto lugar. Você vem me acompanhar na sala. Ainda mais agora, ó, estamos fazendo replay todos os dias, 7 horas da manhã até 8h30, todos os dias fazendo replay, certo? E a partir das 15h20 a gente começa a estudar. A gente faz o recap até as 4 e das 4h10 mais ou menos, até as 5h40. Aula teórica, todo dia baseado nas coisas do Brooks. Aí vá para o simulador primeiro. Olha que jornada. Um monte daqui para trás, só daqui para trás vai te consumir um ano da sua vida. Só daqui para trás, ó. Vamos para o simulador, vá para o simulador primeiro, com o mercado ao vivo, faça replays. Só então, quando estiver entendendo o que é contexto, qual ciclo de mercado você está, onde você poderia entrar e sair com probabilidade a seu favor, qual o stop correto, etc, 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 né?
Aí você entra com dinheiro de verdade. Vocês entenderam a ordem das coisas? Agora, não façam igual eu, igual a maioria. Primeiro dia de mercado já entra com dinheiro de verdade, como se fosse um joguinho. Eu rodo o TikTok, às vezes rodo o Kawaii à noite, esperando o sono chegar. Gente, toda hora tem propaganda de joguinho, né? Coloque R$ 100, ganhe mais 100 de bônus para você jogar joguinho. Gente, se você quer isso aqui como profissão, não é esse o joguinho, tá bom? Você, igual o Brooks fala isso nos livros. Se você quer jogar no mercado financeiro, existem outros jogos mais baratos. Vá jogar eles. Mas não use o mercado financeiro como joguinho. Sem entender o que está fazendo, porque não tem outro. A não ser que você seja um iluminado, a não ser, lógico, tem gente que nasce com talento da vida, sei lá, mas é raro também. Assim como é raro uma volta em V dessa aqui, sem um sinal, barra de sinal, sem alguma situação que já indique que ela seria, você falar que vai entrar no mercado financeiro, já começar a ganhar dinheiro, começar a ganhar dinheiro, começar a ganhar dinheiro, jogar dinheiro, acreditar na fada madrinha também. Beleza? Então, beleza, gente. Forte abraço a todos. Mais um vídeo. Deixa o seu like aí no nosso no YouTube, entra no Telegram logo abaixo. Até a próxima.